Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula de hoje, veremos como calcular a seguinte integral. Integral da raiz quadrada de 1 menos x sobre x. Tudo dentro do radical dx aqui. Bom, nós iremos calcular por duas técnicas diferentes. Vamos lá. O primeiro modo, eu vou utilizar uma substituição trigonométrica. Então, vamos fazer raiz quadrada de x igual a seno de θ. Isso implica que o meu x é seno ao quadrado de θ. Elevei os dois lados ao quadrado. Isso implica também que a diferencial dx, tá? Ela vai ser 2 seno de θ, derivada de seno ao quadrado. Você dá um tombo aqui no 2, fica 2 seno de θ, e vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ. Tudo isso vezes o dθ. Bom, assim, a integral da raiz quadrada de 1 menos x sobre x dx é igual à integral da raiz quadrada de 1 menos x sobre raiz de x dx. Tá? Estou utilizando apenas a propriedade da raiz quadrada, que a raiz quadrada da divisão é a divisão de raízes quadradas. Vamos agora para a nossa substituição trigonométrica. Então vai ficar 1 menos, no lugar do x eu coloco seno ao quadrado de θ. No lugar da raiz de x, está aqui, eu coloco seno de θ. E no lugar do dx, eu coloco 2 seno de θ, cosseno de θ de θ. Tá? Podemos simplificar esse seno aqui com o seno do denominador, tá? Então, vamos continuar resolvendo nossa integral. Aquele 2 que é constante, podemos tirar da integral. E da trigonometria, né, básica, 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então, escrevemos aqui. Fica, então, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. E vezes, não tem mais o denominador, né? Podemos apagar a fração aqui, o cosseno de θ dθ. Então, eu tenho a integral 2 vezes a raiz quadrada que corta com o quadrado do cosseno, né? Então, vou ter cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, mas também da trigonometria nós temos uma identidade muito útil, que 2 vezes cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ. Então, vamos escrever aqui do outro lado. Eu vou ter então a integral, vou colocar um colchete aqui, né? De 1 mais cosseno de 2θ dθ. Vamos separar em duas integrais. Eu terei então a integral de 1 dθ mais a integral do cosseno de 2θ dθ. Bom, a integral de 1 dθ é o próprio θ. Mais, tá? A integral do cosseno de 2θ, usamos o seguinte truque aqui, o seguinte macete. Ó. Você pega 1, divide por 2, tá? É o fator que está aqui dentro. E a integral do cosseno é seno
de 2θ, tá? Então, em termos de θ, este é o valor da integral. Vamos voltar para a variável x. Tá. Vou chamar de i a nossa integral, né? Ou vou escrever de novo aqui, a integral de raiz quadrada, tá? De 1 menos x sobre x dx é igual a θ, nós encontramos aqui, né? Tá, vai ser θ, mais meio. Agora, da trigonometria também, o seno do arco duplo, ou seja, seno de 2θ, ele é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Podemos simplificar o 2, tá? Então, a nossa integral ela é θ mais seno de θ cosseno de θ. Bom, vamos lembrar agora que, vou colocar uma vírgula aqui, que a raiz quadrada de x é o nosso seno de θ. Tá? Mas eu tenho, então, dessa expressão aqui, eu posso tirar quem que é meu θ. Meu θ é o arco seno da raiz quadrada de x. E o meu cosseno de θ, tá? Eu posso fazer assim. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Aí eu tenho que cosseno ao quadrado de θ mais x, porque uma vez que o meu seno de θ é raiz quadrada de x, o seno ao quadrado é x, isso é igual a 1. Então, o meu cosseno ao quadrado de θ é 1 menos x, o meu cosseno de θ é raiz quadrada de 1 menos x. Portanto, a nossa integral que estamos procurando vai ser o arcosseno da raiz quadrada de x mais o seno é raiz quadrada de x e o cosseno é a raiz quadrada de 1 menos x, tá? Podemos melhorar isso um pouquinho e escrever simplesmente, tá, o resultado na seguinte forma: arco seno da raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos x quadrado e mais a constante de integração. Está aí, então, resolvida essa integral, tá? Que possui uma raiz quadrada, usando a substituição trigonométrica. Vejamos agora como calcular esta mesma integral usando a técnica de diferenciais. Então, está aí a nossa integral, que é a raiz quadrada de 1 menos x sobre x, tudo dentro do radical. O primeiro passo que eu vou fazer, como anteriormente, vamos separar em duas raízes. Agora, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 1 menos x em cima e embaixo. Isso não altera a nossa integral. Mas raiz quadrada de 1 menos x vezes raiz quadrada de 1 menos x é igual a 1 menos x. Então, eu posso escrever 1 menos x sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada
de 1 menos x, tudo dx. Tá? Próximo passo agora será multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, eu terei aqui 1 menos x dx sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 menos x sobre 2. Bom, agora, gente, vamos distribuir esse 2 aqui. Então, eu terei aqui em cima, no numerador, 2 menos 2x dx. Aqui eu terei raiz quadrada de 1 menos x. E aqui eu tenho 2 raiz quadrada de x. Tá. Podemos também aqui multiplicar, tá? Separar essa integral aqui, eu vou ter integral de o 2, ele é 1 mais 1 menos 2x dx. Tá? E eu terei aqui embaixo o meu 2, jogando tudo para dentro da raiz, eu terei x menos x quadrado. Tá, então, só multipliquei aqui as raízes. Agora vamos separar em duas integrais. Então, vamos separar assim. Eu vou pegar esse 1, então vai ficar 1 sobre 2, raiz quadrada de x menos x quadrado dx, menos 1 menos 2x sobre 2, raiz quadrada de x menos x quadrado. Tá? Então, apenas separei em duas integrais. Tá. Nessa primeira integral, vamos reescrever ela no seguinte formato. Vou escrever aqui raiz de 1 menos x e aqui 2 raiz de x. Tá? E a segunda integral, eu observo, olha só, que a derivada do x é 1. A derivada do x quadrado é 2x, ó. Menos x quadrado é menos 2x. Então, deixa esse meio aqui de fora. Eu tenho aqui em cima, isso aqui é diferencial de x menos x quadrado. E sobre raiz quadrada de x menos x quadrado. Tá? Mas, agora vem a parte muito importante aqui, que é assim, ó. Vou até fazer um quadrado aqui, ó. A diferencial da raiz quadrada de u, por exemplo, ele é bu sobre 2 raiz quadrada de u. Essa é a fórmula da diferencial da raiz quadrada. Então, olha só, eu tenho que dx sobre 2 raiz de x. Então, é a diferencial da raiz, ó. du sobre 2 raiz de u. dx sobre 2 raiz de x. Lado direito igual ao lado esquerdo. Então, aqui vai ser a integral da diferencial da raiz quadrada de x. Aqui embaixo, tá? Eu vou escrever 1 menos raiz quadrada de x elevado ao quadrado. É o valor do x, tá? Então, tá ali. E aqui, o que eu tenho também? De novo, vamos ler aqui, ó. Eu tenho diferencial de alguma coisa, o meu u é o x menos x quadrado, sobre 2 raiz de u. Então, é a diferencial, é a integral da diferencial da raiz quadrada de x menos x quadrado.
Bom, então, vamos escrever nossa resposta. O uso das diferenciais, ele é bem engenhoso, mas não usa substituição de variáveis, tá? Tem que treinar bastante. Agora, vamos relembrar da tabela de integração ou derivação. Ó, a integral de du sobre raiz quadrada de 1 menos u quadrado é arcosseno de u. Então, aqui vai ser arcosseno da minha raiz de x, tá? Essa integral. E a integral da diferencial é o próprio valor aqui, é a raiz quadrada de x menos x quadrado mais c. Está aí então a integral, né, nesta videoaula envolvendo a raiz quadrada, resolvida por dois métodos distintos. Convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e também deixar o seu like com relação a essa aula ou algum comentário também. Você pode propor também integrais para serem resolvidas aqui no canal. Basta entrar em contato com o professor Paulo Sérgio pelo e-mail que estará na descrição desta videoaula.